O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher, de nome Marta, recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitadas por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Memória de Santa Marta, São Lázaro e também de Santa Maria. Amigos de Jesus, tivemos a oportunidade de escutar o Evangelho de João. Aliás, a primeira leitura tirada da carta de São João, me perdoem, porque hoje uma das propostas para o Evangelho é sim o Evangelho de João. Entretanto, temos a possibilidade de rezar também o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42. E essa opção foi feita. Nós tivemos a oportunidade de escutar a primeira carta de São João. Ao falar do amor, que Deus é amor. Nisto consiste o amor, não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho. Enviado o Filho como vítima de reparação para os nossos pecados. Se Deus nos amou assim, caríssimos, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Um discurso lindo, rico, precioso que João nos apresenta, mas desvirtuado, futilizado e superficializado nos nossos muitos discursos. Porque quando falamos desse amor, o amor que é Deus, o amor que vem de Deus, esse amor que é colocado à nossa disposição de maneira gratuita e no qual podemos permanecer e somos convidados a permanecer. E para permanecer nesse amor, é necessário que nós nos amemos uns aos outros, que esse amor seja visível, palpável, experimentável por, inclusive, aqueles que não nos conhecem, quando esse amor é vivido entre nós e os motiva a querer também participar desse mesmo amor. E para participar desse amor, desejam então conhecer aquele que é a razão desse amor, Jesus Cristo. E conhecendo aquele que é o motivo desse amor, então se unem a nós. Ou pelo menos questionam-se: será que o meu caminho é o mais adequado? Será que eu não poderia também conhecer o rosto desse que deixou-se desfigurar por tantos para nos dar uma nova figura, uma figura mais bela, mais límpida, mais feliz? Sim, eu estou literalmente dizendo que o amor apresentado por João, que é Deus, é superficializado, minimizado. O como? Porque ele, infelizmente, toma duas vertentes no tempo presente. Podemos falar de muitas outras, talvez mais duas, três. Entretanto, vou me reter a dois únicos pensamentos. O primeiro, se esquece de que o Senhor nosso Deus nos amou tanto e nos deu o seu Filho. Ele deu, não nos emprestou, Ele deu. Ele não fez uma carta de empréstimo
Ele deu. Entrega o seu Filho a nós, e o seu Filho se entrega também a nós, por amor. E por nós ele se entrega no alto da cruz. Daí, o porquê eu digo que nos esquecemos disso? Porque pensamos que, na verdade, a resposta a esse amor seja uma mera condição de retribuição, de pagamento, de troca. Assumimos uma postura na qual o nosso rigor comportamental, seja ele por uma compreensão moral, seja ele simplesmente por uma obrigatoriedade formal, precisamos estar muito bem ajustados na frente das pessoas, precisamos estar todos muito bem amparados e muito bem aparentados. Mas o modo com o qual nos encontramos e tratamos as pessoas é vergonhoso, triste, lamentável. Há muitos que acreditam que esse amor esteja vinculado somente a uma obrigatoriedade, a uma formalidade. Daí as experiências mais rígidas, espirituais ou quaisquer que sejam, se fazem presentes. Há, entretanto, outros também que acreditam que esse amor, ele seja justamente pela sua gratuidade, ele permita tudo, conceda tudo, ele tolere tudo. Daí o mínimo de atenção quanto ao procurar ser melhor e ajudar outros a serem também melhores em todas as dimensões da vida fica de lado. O que importa, na verdade, é amar. Amar tão desprendidamente, amar a todos, amar ao mundo, amar as pessoas todas. Entretanto, um amor tão descomprometido, que só se preocupa em dar aquilo que nós achamos que seja um gesto de amor. Daí essa materialização de amar, chega na compreensão de ver uma pessoa que precisa somente de um alimento, damos. Precisa de uma esmola, damos. O importante é fazer o amor acontecer e a caridade tornar-se palpável em nossos dias. Fazer a caridade. Mas não nos preocupemos nunca em falar quem é a razão do amor que apresentamos aos outros. Do amor que precisamos demonstrar aos outros. E aí o amor fica vinculado, a caridade fica vinculada simplesmente àquilo que eu acho que é importante, sem vínculo com ninguém. E a tal ponto que o que importa é que eu quero fazer o bem, a qualquer preço, mesmo ignorando que eu posso escravizar pessoas simplesmente por uma caridade assistencialista, desvinculada do compromisso de liberdade que precisamos favorecer a todos que realmente são amados. Porque o amor que escraviza ou cria dependência não é amor, é doença. Bem, o amor apresentado por São João, ele tem o caráter singular. O amor vem de Deus. E todo aquele que ama conhece a Deus e nasceu de Deus. Ora, aquele que conheceu e nasceu de Deus, que é amor, ele então consegue entender essa simples coisa. Se eu conheço, se eu sei quem ele é, como nunca falar dele? Como nunca nas minhas atitudes surgir pelo menos a pergunta: aonde aprendeu isso? Quem te demonstrou este gesto
e que te fez compreender a riqueza do que eu sou, riqueza que eu também não conheço. Riqueza essa expressa pela imagem que tenho de uma entrevista de Madre Teresa de Calcutá, na qual ela respondeu a um repórter: por que a senhora cuida de todos esses homens e mulheres que estão aí nas ruas de Calcutá e nunca vão se tornar cristãs? Nunca vão se tornar cristãos. Eu cuido deles. Não é porque eu quero que eles se tornem cristãos. Eu cuido deles porque eles são meus irmãos. E quem mostrou que são irmãos a Teresa de Calcutá? O seu Senhor, Jesus Cristo. Logo, no gesto de caridade que ela apresentava e dava aos homens aquilo que era de dignidade como seus irmãos, ela apresentava quem era o motivo e a razão de todo o seu agir: Jesus Cristo. O amor de Deus foi manifesto entre nós, porque Deus deu o seu Filho único para que nós possamos ter vida por meio dele. E o seu amor consiste no fato de que ele simplesmente nos amou de graça. E conhecendo esse amor, então, falarmos dele, mostrarmos a ele e darmos o lugar que lhe cabe no nosso viver. E é tão importante esse ponto, e não vamos nos ater simplesmente à carta de São João. Permitam-me ir agora com todos ao Evangelho de Lucas. E aqui eu quero tocar exatamente num ponto. Estamos num tempo onde esse amor, justamente por essas duas realidades, onde uma é simplesmente eu preciso ser tão correto e tão perfeito que não me inclino a olhar a necessidade de alguém, a mão estendida que me pede socorro, ou então estamos na outra, que eu estendo tanto a minha mão aos que precisam e esqueço quem é a razão para que eu consiga, inclusive, ter forças para estender as mãos para ele, para aquele que me pede. Aonde eu não busco simplesmente fazer um bem ou uma caridade, que aqui agora eu dou um dinheiro, ou dou uma esmola, ou dou um pão, mas eu quero dar a essa pessoa aquilo que eu encontrei. Quando, nessa segunda vertente, o que importa é simplesmente ser assistencialista e fazer o bem, uma revolução, um modo no qual tudo se transforme e todos tenham exatamente todos os direitos iguais, e não que alguém tenha que ter menos do que outro, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que é meramente uma visão de assistência e não de compromisso com a vida e com a pessoa. O nosso pão se torna, quando assim dado, ele se torna uma desculpa para as nossas inúmeras omissões. Uma cesta básica dada dessa maneira manifesta simplesmente que nós queremos ter a consciência tranquila para nos regalarmos com o nosso luxo e não olharmos para quem precisa de alguém que, mais comprometidamente, não dê somente um alimento, mas se comprometa com que todos não tenham a falta. E isso não pode ser uma mera compreensão política, como alguns assim tentam fazer. Não, é uma compreensão de que aquele que nos amou tanto não se conforma e não nos permite olhar para alguém que precisa de algo e acharmos isso simplesmente normal. E para isso, gostaria de com vocês retomar o Evangelho de Lucas. Escutamos aqui o trecho que há poucos dias, no domingo, escutamos. O momento no qual Jesus é acolhido na casa de Marta. Marta está preocupada em fazer muitas coisas para Jesus. E Maria simplesmente se colocou aos pés dele. Nessa imagem, o que é importante definitivamente é sabermos qual o lugar que Jesus ocupa na nossa história, no nosso coração, no nosso viver, nos nossos dias.
O porquê? Marta se senta aos pés dele, escuta a ele, aprende dele aquilo que ele veio dar a ela, e antes de tudo, o que ele veio dar a ela é o amor que a motiva a permanecer com ele. Maria é aquela que se senta aos pés de Jesus e escuta a sua palavra. Marta está preocupada em fazer muitas coisas para Jesus, mas se esqueceu de fazer o fundamental, acolher a Jesus. É importante escutarmos a palavra dele. É importante que ele ocupe o lugar de primazia no nosso viver, para inclusive conseguirmos entender aquilo que é um trecho da Escritura tão aclamado, tão louvado, tão repetido, que antecede a essa cena. E nos espantemos. Sabe qual a cena que vem antes aqui no Evangelho de Lucas, lá do versículo 25 até o 37? Você sabe, João? Você se lembra? Não. Eu vou ajudar. Eu acredito que outros também não. O que antecede esse momento no qual Jesus chega à casa de Marta e de Maria, casa na qual ele era acolhido, casa na qual ele convivera com Lázaro, casa na qual ele tinha amigos, e que ele experimentava um amor e uma compreensão que a dignidade do que se dava estava literalmente vinculada ao lugar que ele ocupava no coração desses dois. O que antecede essa cena é aquela pergunta onde um homem, para pôr Jesus à prova, pergunta: qual é o maior mandamento da lei? Qual é o maior mandamento da lei, Marilene? Qual é o maior mandamento da lei? Vocês todos que me escutam, saberemos imediatamente: amar o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, e ao próximo como a ti mesmo. Respondeste bem, mas quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E aí então Jesus conta aquela imagem tão simples e bela do samaritano. E me lembro que no dia que caiu o evangelho desse trecho onde nós chamamos popularmente do evangelho que narra o samaritano, eu me disse: não importa, o ponto principal não é se um sacerdote deixou de atender ao homem que estava caído no meio do caminho, porque foi assaltado, maltratado, escorraçado, escarnecido. Não importa saber se o levita passou pelo outro lado. Não importa saber se foi o samaritano que chegou até ali e que lavou as feridas, curou, cuidou desse homem, pagou a pensão. O que importa não é isso. O que importa é a compreensão de saber quem é meu irmão, quem é o meu próximo. E como saberemos quem é o próximo? Quando nós soubermos que nós tivemos alguém que, por primeiro lugar, se fez próximo de nós, sem merecermos. Se fez próximo de nós nas nossas negligências, como a do sacerdote e a do levita. Aquele que se faz próximo de nós, apesar de nossas incongruências. Aquele que se faz próximo de nós, não porque nós somos bons demais, mas porque ele, como quando nós encontramos um bom amigo que conhece os nossos defeitos, um bom amigo, porque nós temos poucos amigos na vida. Um amigo que saiba os nossos defeitos, que saiba as nossas manias, que saiba o jeito que nós somos às vezes insuportáveis, que nós temos chulé, bafo. Enfim, um amigo que nos acolha, não porque troque alguma coisa conosco do corpo, ou de bens, ou de comida, ou de dinheiro, mas um amigo que nos acolhe porque conosco, como diz Agostinho, ele pode fazer tudo e não fazer nada, mas encontrou um lugar aonde ele, sendo ele mesmo, se sente plenamente acolhido. O próximo é aquele de quem nós nos fazemos próximos, sim, mas quem se fez próximo de nós primeiro? Nosso Senhor. Aqui,
Maria se faz próxima e coloca Jesus no lugar que ele precisa estar, como quem tem a palavra que orienta os seus passos. Marta ofereceu tanta coisa, preocupada em oferecer tanta coisa, e se esqueceu de oferecer o principal: se fazer próxima daquele que queria proximidade. Então, meus caros, esse próximo é aquele que lá no Evangelho de João vai vir até nós e vai nos chamar: saia do sepulcro, venha para a vida. Esse próximo é aquele que, de fato, ele, nos amando como somos, deseja que nós sejamos melhores do que fomos até ontem. Ele, portanto, nessa dinâmica de, na sua graça, nos transformar e com ele aprendermos, poderemos entender inclusive uma coisa: eu posso dar um pão e ajudar a pessoa a reconstruir a sua vida. Eu posso dar um versículo mal dado e destruir uma vida. O porquê? Porque o pão dado na compreensão de que aquela pessoa não precisa somente de um pão, de uma cesta, ela precisa de alguém que a mostre o quão importante ela é, o quão preciosa é a sua vida. Talvez ali ela consiga se erguer. E há alguns que conseguem, com versículos, destruir toda a perspectiva de vida. Conheço pessoas que escutaram versículos de outros que estavam tão distantes de Deus e daquela pessoa, que só fizeram com que ela tivesse aversão. E um bom amigo, um bom e verdadeiro amigo, é aquele que, mais do que simplesmente nos defender, nos apresenta com o rosto que realmente temos. Um bom amigo é aquele que pode conhecer os nossos defeitos, mas ele, antes de qualquer coisa, ressalta as nossas virtudes. Os defeitos pontua e as virtudes ilumina. Nós estamos hoje completando mais um tempo singular. Abriremos o 65º aniversário da dedicação de Nossa Senhora da Piedade como padroeira do estado de Minas Gerais. Iniciaremos o caminho de 150 anos de peregrinação de todo o estado no jubileu de Nossa Senhora da Piedade aqui, ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, na Cordilheira do Espinhaço, no segundo ponto mais alto desta cordilheira. E nós teremos a oportunidade de fazer um caminho singular, aonde poderemos nos perguntar: será que de fato nós amamos a Deus a tal ponto de nos fazermos próximos dele e aqueles que se aproximarem de nós vejam o traço de sua presença aonde quer que nós estejamos? Esse estado foi construído pelo sangue, pelo suor, pelas feridas, pelas conquistas de muitos homens, mulheres. Na verdade, alguns até desconhecem o fato de que durante séculos, principalmente no período no qual a colonização acontecia, os homens tinham poucas mulheres para olhar, se apaixonar ou mesmo deles, se por elas serem cuidados e delas cuidar. Daí então, o cuidado em manifestar nas obras de arte a beleza feminina com aquilo que a saudade do homem esperava. E o que isso tem a ver? O que tem a ver é que o estado de Minas Gerais, ele é construído na saudade e na perspectiva de uma moça bonita que precisa mostrar todo o seu esplendor. E naquele tempo, as moças eram cuidadas, zeladas, cobiçadas, não só pelos seus corpos, mas pela beleza que carregavam.
ocupavam um lugar de destaque. Os homens precisavam ser bons para conquistar o coração de uma boa moça. O que isso tem a ver? Esclarecerei agora. Caríssimos, o que hoje nós celebramos é o fato de que nós precisamos olhar quais são os traços do cuidado e do zelo que precisamos ter em acolher nosso Senhor na nossa história, como Maria o faz. É preciso sabermos qual a proximidade que nós temos com aqueles que merecem de nós mais do que simplesmente alguma coisa, mais do que simplesmente um óleo na ferida, mais do que simplesmente uma comida, mais do que simplesmente um dinheiro, mas precisam de vida. Nós precisamos descobrir que a beleza dessa mulher que está nesse trono, dedicado à Senhora da Piedade, padroeira do estado de Minas Gerais, cunhado pelas mãos de homens que tinham a saudade do feminino, é exatamente a saudade daqueles que queriam alguém que conseguisse, como uma mãe ou como uma esposa, mostrar o valor de alguém que, na labuta do dia, é cuidado por aquela que vê a riqueza do seu viver, que na ferida dos seus pés, de suas mãos ou no cansaço de seu músculo, tinha alguém que dizia: o que importa não é o que você traz, mas quem você traz. E o mais importante é que você volte. Deus fez isso conosco. E aí remonto e volto à carta de João. Deus assim o fez, nos amou tanto por aquilo que nós somos. Vemos no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 25 a 37, exatamente a imagem do Deus que deseja que nós tomemos consciência. Eu me fiz próximo de vós, eu sou aquele que antes de tudo cura as vossas feridas na beira do caminho, ainda que outros lhes deixem de lado. Mas o que fareis agora? Somente fareis o necessário. Me acolhereis na vida de vós, me acolhereis em vossa casa, e me dareis o lugar de destaque, se fordes como Maria, que antes de oferecer qualquer coisa, me ofereceu a si, a sua atenção e o seu cuidado. Portanto, remonto e finalizo. Meu caro, minha cara, ser amigo de Deus e amar a Deus não é simplesmente um hábito que se veste, não é simplesmente um gesto que se faz. É quem acompanha em cada uma dessas coisas. Que nesse jubileu nós possamos oferecer ao Senhor o lugar que Ele merece, com dignidade, no nosso viver. E a exemplo daquela que eternamente cuida de nós, deixarmos-nos apaixonar por quem, antes de tudo, só nos amou, e que esse amor perpasse nos nossos gestos.